Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Opa, tudo bem? Isso, de setembro já pode Forma no dia 2. Bom, sim, vou até fotografar isso para você. Vou fotografar para você não me enganar. Você e a expressão louca que me engana. Em breve. Imagina. Pode fechar aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Você vai abrir lá, pode abrir lá. Já viu? Você já conversou então? Só vai tirar com mais 2 anos. Não sei, preciso falar com elas, assim, com ele também. Isso. É. Daí da 4 eu tenho que fazer a arte, sabe, para publicar. Isso aí. Tá ótimo. Você vai enxergar alguma coisa? E esse aqui, você está dividindo com já. Não. Falando Silvia, e você escreve Andreoni. De 53 a meia-meia, né? Então, meu telefone. Boa tarde, senhoras advogadas, senhores advogados. Sejam bem-vindos a esta oitava turma. Cumprimento meus colegas, restantes ministros, Não dá, eu coloco mais um. editores. Lamentavelmente, não poderá participar dessa sessão a desembargadora Silvia Andreoni, em razão de problemas relativamente graves de saúde. Lembrando que a desembargadora Silvia sempre se prestou a comparecer, ainda com alguma dificuldade, mas hoje realmente, então a senhora secretária depois anunciará os processos que serão retirados de pauta. Então, tem a palavra, secretária. Boa tarde a todos. Eu solicito aos advogados que participarão de forma telepresencial que deixem os microfones e os vídeos desligados e confirmem presença através do chat do Zoom com os servidores da oitava turma. Informo também que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal Regional do Trabalho no YouTube. Processos adiados em virtude da licença da desembargadora Silvia Almeida Prado Andreoni. Os processos são os processos números de pauta de 53 a 66. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, os senhores se dirijam ali à secretaria e entrem em contato com os servidores. Vocês receberão novamente o e-mail convite informando da nova data, ok? Retirado de pauta, pedido da juíza Luciana Carla Corrêa Bertocco, processo número de pauta 47, 100.1270, 08, 2023, final 0082. É o processo número 47 de pauta. Retirado pela desembargadora Maria Cristina Xavier, o processo número de pauta 9, processo 100, 1469, 77/2025, final 0076. Processo número 8, de relatoria do Dr. Elton Enéas Gonçalves, primeiro. Só um pouquinho. Rapaz. Processo número 8 é de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar a desembargadora Silvane e terceira a votar a desembargadora Luciana. Dr. Elton está por Michele Ferreira Araújo, no número 8.
Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Desembargadora Maria Cristina. Pois não, senhor presidente, a minha proposta é conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes, à exceção do apelo da primeira, no tocante à responsabilidade solidária da segunda, por ausência de legitimidade de interesse, no mérito negar provimento aos recursos da primeira reclamada, sempre, Não. e... Ah, estou errado. É. Tá, desculpa. É o 8. Não tá comigo. Não. Desculpe, doutor. Imagina. Está na ponta. Tá. Minha proposta de voto é conhecer do agravo de instrumento, dar provimento para desbrancar o agravo de petição, conhecer do agravo, no mérito negar provimento. É como voto. Palavra. Senhor presidente, pode concluir. Então, por unanimidade, resultado proclamado. Isso, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Por isso. Deixa eu entrar aqui, também tem a sala para mim. Doutora Gláucia Gregório Ribeiro. Processo é o número 1, de relatoria da juíza Cíntia, segunda a votar, desembargadora Maria Cristina, terceira a votar, juíza Luciana. Doutora Gláucia está pelo Banco de Santander, no número 1. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Juíza Cíntia, como propõe? Sim, senhor presidente, a minha proposta é conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar arguída, dar parcial provimento ao apelo do banco para determinar que as variações mínimas da jornada de trabalho de 6 horas diárias, que não ultrapassem o limite disposto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, não sejam computadas na apuração do intervalo entre a jornada devido à trabalhadora, sendo tal previsão aplicável tanto para o período anterior à Lei 13.467/2017, quanto ao interlúdio subsequente. Excluir da condenação o pagamento da gratificação especial e negar provimento ao apelo adesivo da autora. Essa é a minha sugestão, senhor presidente. Convergência, Feliz? Enquanto sim. Não, é por unanimidade, resultado então proclamado. Muito obrigado. Obrigada. Nossa. Doutor. Doutora Giovana Pinheiro Ferreira. Processo ao número 72, de relatoria do desembargador Marcos, segunda a votar, desembargadora Silvana, e terceira a votar, juíza Luciana. Doutora Giovana está pela Volkswagen, no número 72. Boa tarde. Desembargador Marcos. Pois não, senhor presidente, a proposta que encaminha é para rejeitar a preliminar de não conhecimento, conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pelo autor, enquanto perdurar a sua condição de beneficiário da justiça gratuita. Mantida no mais a sentença, a doutora tem interesse em sustentar quanto à justiça gratuita? Seria? Não, é por unanimidade, então, resultado proclamado. Obrigado. Doutora Dilson Costa. Doutora Dilson Costa.
Passamos dentro. Pessoal, eles vão para outra turma do Doutor Aleph dos Santos Santana. Processo número 10, relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda votar juíza Cíntia, terceira votar juíza Luciana. Doutor Aleph está por José Vanderlei Pinheiro, no número 10. Boa tarde, doutor. Pois não, desembargadora Maria Cristina. Senhor presidente, minha proposta é negar provimento ao recurso do reclamante. Tem a palavra, doutor. Primeiramente, ótima tarde. Gostaria de cumprimentar o representante do Ministério Público, os advogados pais aqui presentes. Presente caso, um pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, em que o reclamante atuou por mais de 17 anos, laborando em favor da reclamada na condição de motorista. O principal ponto é que não há nos autos qualquer tipo de produção de prova, no sentido de que a prestação de serviço se deu por meio de transportador autônomo de carga. Não há sequer um contrato formalizado por parte da reclamada em que observa-se tais condições e sequer há qualquer tipo de documentação que demonstre a autonomia da função exercida pelo reclamante nesses 17 anos. De forma inversa, o reclamante demonstrou de uma forma fidedigna que durante todo esse período de labor, ou seja, quase 20 anos, inclusive foi reconhecido e premiado pelo trabalho desenvolvido dentro da reclamada, sendo considerado como um empregado idêntico aos demais pares motoristas que lá trabalhavam e prestavam serviço. A reclamada adota uma tese infundada no sentido de que o veículo laborado pelo reclamante, utilizado pelo reclamante, lhe pertencia, quando, na verdade, pertencia exclusivamente à reclamada e não há nos autos qualquer comprovação de que a matéria, o meio de transporte utilizado no seu dia a dia, lhe pertencia, que era custeado por si. Paralelamente, nós temos que o único fato da remuneração do reclamante ser um valor alto, considerável, de forma distinta em comparação ao piso da categoria, nós temos que são evoluções salariais em decorrência de quase 20 anos de prestação de serviço. Motivo pelo qual o pagamento da sua remuneração, quando no término do contrato de trabalho, em além da sua dispensa, era de aproximadamente R$2.000 por semana. Os extratos comprovam, as conversas de WhatsApp demonstram que a reclamada fazia o controle da jornada do reclamante, bem como traçava as suas rotas para fazer cumprir as atividades ali desenvolvidas. Eu até brinco com a minha equipe no sentido de que este caso em específico, nós temos uma condição de ausência de formalidade, que é o contrato tátil, para demonstrar que, de fato, tratava-se de um transportador autônomo de carga. Requisito indispensável, já reconhecido, inclusive, em decisões deste tribunal, né, e pacificado no Tribunal Superior do Trabalho. É como se comparar, título exemplificativo, a questão de Palmeiras me dizer que tem Mundial de 1951, quando se não há uma Copa, não se há um campeonato formal por parte da FIFA, para podermos demonstrar que, de fato, houve uma contratação, ou, neste caso, de forma espalha, né? Se houve um jogo ou não, se houve um campeonato ou não. Então, nesse sentido, excelências,
nós caminhamos para que a formalidade, a comprovação, sequer depoimento de testemunhas no sentido que ele desenvolvia uma prestação de serviço autônomo perante os 20 anos dedicados à reclamada, não restou se demonstrar anos que competia exclusivamente a reclamada. Então, nesse sentido, essa reconsideração do voto, e é nesses termos que sustenta. Muito obrigado. Pois não, senhora relatora, mantém o entendimento? Mantém. Então, pelas razões que estão expostas no voto, ao qual o doutor terá acesso, a relatora mantém, os demais acompanham a relatora, então, por unanimidade, negado o provimento, resultado proclamado por unanimidade. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor Adilson Costa, processo é o número 69, de relatoria do desembargador Marcos, segunda votar, desembargadora Silvane, terceira votar, juíza Luciana. Doutor Adilson está pela ABC Sistema de Transportes, no número 69. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Desembargador Marcos César. Não, senhor presidente, a proposta é para conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento. Trata de desoneração, correto? Isso. Há uma divergência da desembargadora Silvane. Baseada em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, relativa a escolhimentos providenciais aplicáveis às decisões condenatórias proferidas nessa justiça. É o caso dos autos, que a recorrente correlacionou a tempo e modo a prova de que aderiu ao regime de exoneração de folha de pagamento. Isso. Acompanha a divergência da desembargadora Silvane a juíza Luciana Carla, daí porque, por maioria, vencido o relator, desembargador Marcos César, é provido o agravo da executada nestes termos. Correto, desembargadora Silvane e juíza Luciana, correto? Então, é o resultado que fica, então, proclamado, doutor. Perfeito. Por Obrigado. Obrigado. Doutores Otávio Pinto Silva e Fagner Luiz Caetano. Processo é o número 44, de relatoria da juíza Luciana, segunda votar, desembargadora Maria Cristina, terceira votar, desembargadora Silvane. Doutor Otávio está por TAM Linhas Aéreas e doutor Fagner está por Luana Aparecida Francelino Cardoso, no número 44. Boa tarde, doutores. Juíza Luciana. Presidente, a proposta que é não conhecer do recurso interposto pela segunda ré por deserção e, consequentemente, também não conhecer do recurso ordinário adesivo do reclamante. Não conhece do recurso da questão relativa a alguma irregularidade no seguro, garantia, ausência de registro da apólice perante a SUSEP. Não conhecido de um, não conhece do outro que é adesivo, é o resultado proclamado por unanimidade. Nem deu para a gente sustentar. Não. Muito obrigado. Bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Viviane Patrício. Processo é o número 13, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda votar, desembargadora Silvane, terceira votar, juíza Luciana. Doutora Viviane está por Seara Alimentos, número 13. Boa tarde, doutora Seara Alimentos, e aqui a relatora desembargadora Maria Cristina, como propõe. Conheço do recurso ordinário da segunda reclamada, no mérito ou parcial provimento para excluir da indenização por dano existencial, da condenação a indenização por dano existencial e determinar que a condenação fique limitada aos valores dos pedidos liquidados na petição inicial, nos termos do artigo 8.2b, sem prejuízo de juros e correção e honorários advocatícios. É como voto. Pois não, doutora? Não, por enquanto é por unanimidade, vírgula, vencida a juíza Luciana, que daria até um provimento mais amplo para excluir da condenação adicional por acúmulo de função. Porém, nessa parte, ela fica vencida. No mais, é por unanimidade. Tá bom? Muito obrigado. Boa sessão a todos. Doutora Viviane.
A senhora não está no 67 também? Eu estou no 67 vou abrir mão da sustentação, porque eu fiz por e-mail. Ah, tá ótimo, doutora, tá ótimo. Sem problema. Não tem problema. Doutores Ana Luísa Tambuti Seragini e Flávio Henrique da Silva Garcia. Processo é o número 7, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvane, terceira a votar, juíza Luciana. Doutora Ana Luísa está pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e doutor Flávio Henrique está por Sérgio Tadeu Fernandes, no número 7. Boa tarde, doutores. Boa tarde. Desembargadora Maria Cristina. Pois não, senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos pelo autor e adesivo da reclamada, e no mérito, nego provimento no recurso do reclamante, declaro prejudicada a apreciação do adesivo da reclamada. Então, desculpa. É isso, né? Pelo reclamante, quem fala? Eu, Tem a palavra. Excelentíssimos senhores e senhoras juízes dessa colega turma, estou pelo reclamante Sérgio Tadeu Fernandes e trata-se de uma reclamação trabalhista, na qual, dentre outras coisas, se pede principalmente o reconhecimento do acúmulo de desvio de função. Então, com a devida vênia ao juízo de primeira instância, o que se pede com o presente recurso é que sejam avaliadas as provas e seja observado principalmente o princípio da primazia da realidade, que é o que, na nossa avaliação, foi ignorada pelo magistrado de piso. Porque as provas documentais, assim como as provas testemunhais colhidas nos autos, elas dão conta de que realmente ele não era um mero plantonista. Ele era coordenador de uma área. Inclusive, a própria reclamada se valeu do trabalho dele enquanto coordenador para, inclusive, fazer publicidade, para se apresentar como um hospital de vanguarda na neurocirurgia. O magistrado de piso, ele ignorou o princípio da primazia da realidade. A nossa preocupação, o nosso questionamento é que se tal pensamento prevalecer, de certa forma, no nosso entendimento, ele vem a colaborar com o vilipêndio da justiça do trabalho. Porque um dos princípios fundamentais da justiça do trabalho não é apenas a letra fria da lei, mas também a realidade do que acontece dentro dos contratos de trabalho. O juízo sentenciante afirmou que não era possível se conceder nossa instituição, porque não havia fundamentação legal. Entretanto, as provas dos autos, bem como os depoimentos juntados e colhidos em audiência, dão conta que a realidade era bem outra. Ele efetivamente era o coordenador da turma, coordenador daquele setor. E o magistrado de piso, infelizmente, ignorou tais fatos. Então, o que se pede, basicamente, é isso, é que isso seja levado em consideração, com o devido respeito à juíza de primeira instância, que proferiu a sentença à hora combatida. Outra coisa que se reitera também no nosso recurso é com relação ao pedido liminar de concessão para que possa se levantar os valores da conta vinculada do fundo de garantia. Levando-se em conta que uma nova medida provisória, a 1331 de 25, que veio a ser promulgada após, claro, a violação da sanção legal, mas ela também permite o levantamento do saque, mesmo para pessoas como o caso do reclamante, que tenha aderido ao saque aniversário. Então, esse é um dos pedidos também que constam do nosso recurso. Tá? Assim sendo, excelência, o que basicamente se pede, não para me alongar muito, é que se observe a questão
da função social dos contratos. A Constituição Federal, assim como a legislação consolidada, dessa especializada, não se baseia apenas nos contratos escritos ou na letra fria da lei. Tá? A função social dos contratos, especialmente na justiça do trabalho, ela leva em conta a realidade que efetivamente acontece no trabalho. Tanto que faz num piso de fábrica ou dentro de um hospital de renome. Tanto faz se é um operário dentro de uma fábrica ou um médico plantonista de renome. Eu acho que o nosso entendimento é que isso tem que ser levado em conta na hora de se prolatar a sentença. Tá? Com base nisso, é que se fundamenta, em resumo, o nosso recurso. Só isso, Excelência. Muitíssimo obrigado pela atenção. Pois não, doutor. Desembargadora relatora mantém o voto. Então, doutor, pelos fundamentos que os doutores terão acesso, oportunamente, ela mantém a proposta de voto, é acompanhada pelos demais julgadores, de forma que, então, o resultado proclamado, negado provimento ao recurso do reclamante e prejudicado o recurso legítimo da reclamante. Muito obrigado. Até a próxima. Doutora Esther, doutor Maurício Rodrigues Tavares, Vou dar uma olhada. processo número 41, de relatoria da juíza Luciana, segunda a votar, desembargadora Maria Cristina, terceira a votar, desembargadora Silvânia. Doutor Maurício está por Real Indústria Limitada no 41. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Real. Real. Juíza Luciana. Presidente, aqui a proposta é conhecer dos recursos e acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo reclamante, ou determinando o retorno dos autos da origem para a aprovação de nova sentença. Um minutinho, então, mas espera aí, vamos lá, entender aqui. É o caso, senhor presidente, que o juiz de origem analisou só o pedido de periculosidade e não analisou de insalubridade, entendendo que poderia ser cumulativo e não apreciou o segundo pedido. Então, volta para redecidir essa questão, doutor. Interesse sustentar diante disso? Proposta. Então, é um resultado que fica proclamado, acolhida uma preliminar, declarada a nulidade da sentença, retornam os autos ao juízo de origem, a fim de que seja prolatada nova sentença, com entender de direito, prejudicar os exames das demais pretensões. É o resultado proclamado por unânime. Muito obrigado. Doutores Juliano Veiga Nascimento de Melo e Carlos Eduardo de Oliveira da Silva, na forma telepresencial. Doutor Carlos Eduardo, o senhor, por favor, pode abrir o vídeo? Boa tarde. Estou abrindo aqui. Processo é o número 20, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, juíza Cíntia, terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Juliano está por Centrais Elétricas Brasileiras e doutor Carlos Eduardo está por Raquel Tavares Campos, o número 20. Boa tarde, doutores. Desembargadora Maria Cristina. Pois não. Senhor presidente, minha proposta é conhecer o recurso ordinário do reclamante no mérito de negar provimento. Pois não, tem a palavra o doutor Carlos, que está pelo reclamante, correto? Pela reclamante. Sim, sim. Tem a palavra. Boa tarde, excelências, boa tarde. Nós apresentamos o recurso com um pedido de reforma, em razão, são 3 pontos. O ATS do PDV, a isonomia com os diretores, e essa reclamante também recebeu um adicional de transferência de forma um período maior do que 10 anos, e isso não incorporou no salário dela, tanto para receber o PDV,
ou até como no ATS que ela recebia. Bom, sobre o reflexo do ATS no adicional de transferência, na audiência de 3 de março de 26, nós levamos uma testemunha, e a testemunha confirmou que esse adicional de transferência entrou no salário da reclamante, mas que a transferência do Rio de Janeiro para São Paulo foi definitiva. Isso foi confirmado pela testemunha. Tanto que ela ficou por 10 anos aí em São Paulo e rescindiu o contrato morando aí. Então, ela recebeu um adicional de transferência por um período maior que 10 anos. Era um adicional de 45% sobre o salário, porque, na verdade, Excelências, foi a forma que a empresa fez a proposta para aumentar o salário da reclamante, para ela aceitar ser transferida do Rio de Janeiro para São Paulo. Porque nós tínhamos aí na época muitos processos de empréstimo compulsório em São Paulo e precisava manter advogado efetivo, concursado da empresa em São Paulo. Então, a sentença de primeira instância, nós entendemos que ela violou o artigo 9º da CLT, porque foi uma manobra, e também violou o princípio da verdade real, que foi confirmado em audiência que a transferência foi definitiva. Então, não permitir o reflexo do ATS nesse adicional de transferência ou no próprio PDV viola a reclamante. Essa é a questão do ATS, que é o nosso recurso que nós entendemos que deveria ser reformado, a questão do adicional de transferência. Agora, sobre o PDV, tem 2 pontos que esses processos estão tramitando muito aqui no Rio, porque a sede da Eletrobras era aqui no Rio, né? Hoje é a Axia Energia. E nós já estamos conseguindo, tem tido muita sentença de procedência na primeira instância, mas a gente já está conseguindo, na 7ª turma, que reconheceu que o ATS ele é uma verba salarial dos reclamantes. Então, que deve haver o reflexo dele na indenização do PDV. Isso nós também apresentamos no processo, porque os reclamantes da Eletrobras, desse PDV de 2023, eles receberam sem os adicionais, que já estavam até incorporados ao salário. E a empresa fez isso porque, na época, os trabalhadores fizeram greve sobre o ACT, sobre a privatização. Foi o único PDV da Eletrobras que ela fez isso, que ela não colocou as verbas incorporadas. Foi o único. Então, nós entendemos também que foi um PDV em pejos e comprovamos isso nos autos, porque tem uma ata de uma entrevista do diretor, isso está na petição inicial, e nós temos o vídeo, que foi divulgado na empresa, e também fizemos uma ata notorial replicando a entrevista do diretor, ele dizendo que seria, em 2023, o último PDV da Eletrobras, que os funcionários não teriam outra oportunidade. Está provado nos autos. Está provado nos autos. Então, eles aceitaram um PDV em pejos e dessa forma, porque partidos têm o vídeo da ata notorial nos autos. Então, a gente pede essa reforma também para que essas verbas de natureza salariais entrem pelo menos no PDV dos reclamantes, porque o trabalhador recebia 30 e no PDV ele recebeu 27 salários sobre 20, não sobre 30. Esse é o segundo ponto do nosso recurso. O terceiro ponto é sobre a isonomia, que é parecido com esse pedido, que já é um pedido que nós também nós fazemos em relação ao PDV. No período que a Eletrobras estava negociando via ACT com os trabalhadores, ela fez, vou usar esse termo, que não posso usar outro, na surdina, o PDV para os diretores, da forma que ela sempre fez, utilizando o ATS como as verbas que estavam incorporadas. E normalmente, diretor, eles tinham sido gerentes, tinham ATS, tinham muitas. Então, para os diretores, eles entregaram a verba inteira na indenização, o salário efetivo, todas as verbas até de natureza salariais incorporadas. Para os trabalhadores, não. Então, nós já temos decisão também da 10ª turma daqui do Rio, entendendo que o fato de serem diretores não justificava, não é uma justificativa plausível para a existência de dois PDVs diferentes no mesmo período. Né? Então, nós temos condenação já do TRT1, reforma no via tribunal,
determinando que a Eletrobras recalcule e aplique aos empregados as normas que foram aplicadas aos diretores, né, e condenando, inclusive, danos morais, inclusive danos morais com o conjunto probatório dos autos. E cabe destacar, finalmente, que a testemunha também confirmou que havia diretores funcionários da empresa, de carreira, foram concursados, ou seja, tiveram esse tratamento privilegiado. E a parte reclamada, ela não apresentou nos autos qualquer evidência de que esses contratos estariam suspensos, e que a gente até entende que possivelmente não estariam, porque eles estavam, como diretores, recebendo as verbas incorporadas. A Eletrobras devia provar de forma documental que tratou diretores de forma diferenciada, que os contratos deles estavam suspensos, que é possível que eles possivelmente estavam recebendo, que eram funcionários de carreira, com gratificação, gerentes, alguns tinham sido superintendentes. Então, esse é um pedido de reforma. Nós entendemos que houve uma covardia com os trabalhadores da Eletrobras e uma maldade, tanto que em 2024 foi feito outro PDV, considerando as verbas de natureza salariais incorporadas, e esse é o nosso pedido de reforma, base nesses argumentos. Ok, desembargadora relatora, mantém o voto. Há uma divergência da juíza Luciana no sentido de que daria provimento ao recurso para incluir na condenação os reflexos do ATS no 13º e outros títulos, e ia também para incluir na condenação as diferenças de indenização do PDV de 23, decorrentes apenas da integração do valor pago a título de transferência, de adicional de transferência. Isso. Fica vencida a juíza Luciana, então, por maioria, é vencida a juíza Luciana, é negado o provimento, resultado, então, proclamado, doutor. Muito obrigado. Até a próxima. Vossas Excelências, boa pauta. Obrigado. Vamos lá. Doutor Júlio César de Oliveira Claudino, processo 16, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvânia, terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Júlio César está por link Sistemas de Consultoria no número 16. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos e a todas. Desembargadora Maria Cristina. Minha proposta é conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamante, a exceção do tópico de dispensa discriminatória por inovação, recursal, rejeitar a preliminar de nulidade, cerceamento de defesa e negativo de prestação jurisdicional e, no mérito, negar provimento ao apelo. Doutor, não há divergência, então é o resultado que fica proclamado por unanimidade. Muito obrigado. Pois não. Qual é o próximo? Tem o número da pauta, doutor? É o número 2, desculpa, doutor. Doutor Júlio, o processo número 2, da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvânia, e terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Júlio César está por Shopper Comércio Alimentícios, número 2. Desembargadora Maria Cristina, pois não. Presidente, minha proposta é conhecer dos recursos interpostos no mérito dar parcial provimento ao recurso da reclamada para limitar a condenação aos valores indicados na inicial, reduzir o valor da indenização por danos morais para 12.500, restringir a condenação do vale-compra à atividade ao mês de agosto de 25 e negar provimento ao apelo do reclamante. Doutor, Um voto. não há? Então, o resultado proclamado por unanimidade. Muito obrigado. Processo número 70, doutores Rodolfo Haus e Claudemir Antônio dos Santos. É o processo 70 de relatoria do desembargador Marcos, segundo a votar, desembargadora Silvânia, terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Claudemir está por Luana Alves dos Santos e doutor Rodolfo está por Itaú Unibanco, no número 70. Pois não, boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Desembargador Marcos César. Pois não, senhor presidente, a proposta que trago é para conhecer dos apelos
rejeitar a preliminar arguida pelo réu e, no mérito, dar-lhes parcial provimento ao apelo do reclamado para determinar que a apuração dos honorários advocatícios observe o teor da OJ 348, e ao apelo da reclamante para acrescer à condenação os reflexos das horas extras em sábados. Pois não, pela reclamante autora, de interesse em sustentar? Eu voto no presente momento insatisfatório. Tá bom. Pelo banco? Sim, secretário, excelência. Obrigado a todos, boa tarde. Com todo respeito ao voto condutor, peço uma reanálise, haja vista que a reclamada não provou o cumprimento do requisito objetivo, isso no parágrafo 3º da cláusula 1 da decisão coletiva, que é o pagamento da gratificação de função, e assim enquadraria o reclamante na jornada de 8 horas. Mas agradeço. Pois não, desembargador mantém o voto, correto? Há uma divergência da juíza Luciana Carla, que fica, portanto, vencida, e daria um provimento mais amplo ao recurso do banco para reconhecer o cargo de fidúcia. Então, por maioria vencida a juíza Luciana, fica proclamado o resultado nos termos do voto, como já adiantado. Muito obrigado. Doutor Gabriel Oliveira da Silva. Processo número 15, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, juíza Cíntia, terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Gabriel está por Samanta Fernandes Araújo, no número 15. Boa tarde. Desembargadora Maria Cristina. Minha proposta é conhecer o agravo de petição interposto pela sócia retirante, Samanta Fernandes Araújo, rejeitar as preliminares no mérito dar provimento ao agravo de petição da sócia retirante para determinar sua exclusão do polo passivo da execução e o levantamento da penhora realizada. Juíza Cíntia, tem uma anotação do IRR 26, mas está acompanhando o voto. Eu arrumei. Ok. Então, doutora, entendi. Então, por unanimidade, provimenta o agravo nos termos do voto da relatora. Perfeito, satisfeito. Boa tarde. Na forma telepresencial, doutora Gabriele Luiz Sinobilino. Processo é o número 12, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvane, terceira a votar, juíza Luciana. A doutora Gabriele está por Pedro Miqueias da Silva, no número 12. Boa tarde, doutora Gabriele, seja bem-vinda. Boa tarde, excelência. Muito obrigada. Desembargadora Maria Cristina. Pois não, senhor presidente, minha proposta é conhecer do recurso ordinário das partes, acolher a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa arguida pelo reclamante, para determinar o retorno do processo à vara de origem, reabertura da instrução processual, sendo deferida a produção de prova testemunhal pela parte autora, exclusivamente quanto ao assédio moral noticiado na inicial, assegurada a contraprova pela empresa, com o anterior procedimento feito, prolação da nova decisão, no se entender de direito. É como vamos. Compreendeu, doutora? Sim, excelência. Muito obrigada. Então volta para o juízo de origem para que seja produzida a prova testemunhal com relação apenas ao assédio moral, assegurada a contraprova pela empresa. É o resultado proclamado por unanimidade. Obrigado, doutora Gabriele. Só tenho uma dúvida. Quanto à questão da equiparação salarial, como ficou? Não, a sentença foi anulada. Ah, tá. Então, Eu achei que só ia voltar. vai voltar e vai ser redecidida toda a matéria. Muito obrigado. Ok, Até a próxima. muito obrigada. Bom trabalho. Próximo. Doutora Gabriela Casagrande Guimarães. Processo é o número 5, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvane, terceira a votar, juíza Luciana. A doutora Gabriela está por BR Fibra Telecomunicações Limitada, no número 5. Boa tarde, doutora. Desembargadora Maria Cristina. A proposta é dar provimento parcial para condenar
conhecer do recurso, dar provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento das horas suprimidas do intervalo da jornada com natureza indenizatória, nos termos da fundamentação, operando-se a procedência parcial da ação. Parâmetros de liquidação são fixados na fundamentação do voto. Como custo de reversão. Queremos, pode sustentar quanto ao intervalo. É o inter, não, é interjornada, é. Então, o intervalo mínimo de 11 horas. Sim. Tem a palavra. Boa tarde, excelência. Na verdade, seria breve, porque os pais da conta foi a proposta de reforma. Sim. Então, seria com relação à questão da juíza confirmou o cartão pronto, não houve nenhuma amostragem pelo reclamante, no sentido de demonstrar que não houve cumprimento do intervalo do interjornada. Por essa razão, pela reforma da proposta do voto. Ok, mandei o voto. Inclusive, há uma indicação de que no dia tal a jornada encerrou tal hora e começou tal hora, com 10 horas e 30 minutos de intervalo. É o que consta do voto. Então, mas esse é o resultado que fica proclamado nos termos do voto da relatora por unanimidade. Obrigado. Doutores Braulio Dias Lopes de Almeida, Michele Cristina Costa Lopes. Processo número 6, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda votar juíza Cíntia, terceira votar juíza Luciana. Doutor Braulio está por Accenture do Brasil Limitada e doutora Michele está por Natália Ticiana de Lima, no número 6. Boa tarde, doutores. Desembargadora Maria Cristina. A proposta é conhecer dos recursos ordinários propostos pelas partes, à exceção do apelo da primeira reclamada, no tocante à responsabilidade solidária da segunda ré por ausência de legitimidade e interesse, negar provimento aos recursos da primeira reclamada e ao do reclamante e dar parcial provimento ao da segunda reclamada, ou para converter a responsabilidade solidária em subsidiária quanto a todos os créditos deferidos, determinar a retificação dos cálculos de liquidação quanto ao termo inicial dos juros sobre indenização por danos morais e aos índices de atualização monetária e juros nos termos da fundamentação. É como voto. Pelo reclamante, interesse sustentar? Sim. Tem a palavra. Inicialmente, boa tarde, presidente, dentro da Secretaria de especialmente a doutora Maria Cristina, que me recebeu com muita gentileza no seu gabinete. Bom, inicialmente, quero falar sobre a extensão das horas extras a todos os dias úteis. O juiz de origem, ele limitou a condenação ao pagamento de horas extras apenas 3 dias por semana. Todavia, a prova contida nos autos demonstra que a prestação do labor extraordinário diário era habitual, obrigatório para que a reclamante pudesse cumprir as metas impostas pela tomadora de serviço adulto. As reclamadas apresentaram um registro que contém marcações puramente britânicas de 8 horas diárias, sem indicar o horário efetivo da entrada e saída. Essa ausência de idoneidade documental atrai a presunção jurídica de veracidade da jornada executada na petição inicial nos termos da súmula 338. Essa presunção integralmente confirmada pela prova oral colhida na audiência de instrução. A testemunha Andresa asseverou que a reclamante permanecia ativa no chat corporativo da empresa após as 18 horas, de forma rotineira, estendendo suas tarefas para atender o volume de dados cobrado pelo cliente. A testemunha Camila atestou que via a reclamante trabalhando até às 8h30 da noite, de 3 a 5 vezes por semana. Portanto, houve a sobrecarga de trabalho e a extensão da jornada, que ocorriam de forma habitual durante toda a semana útil. Por isso, requer-se a revisão do voto do condutor. Em outro ponto relevante, foi requerida a majoração das indenizações por danos morais. Houve a condenação e indenização de danos morais no valor de R$10.000 cada, sendo uma decorrente de assédio moral e a outra pelo agravamento da doença ocupacional. Tais valores mostram-se muito irrisórios,
diante da gravidade das ofensas perpetradas e do expressivo poder econômico das reclamadas. A instrução processual revelou conduta de extrema gravidade por parte dos prepostos de ambas empresas. O preposto da primeira reclamada Accenture ridicularizava publicamente a autora por sua incontinência urinária decorrente de sequelas do acidente de AVC cerebral. E a gestora do Google, da empresa Google, proferia piadas públicas sobre a aparência física e pelo local em que a trabalhadora morava, que seria a Zona Leste. Esse ambiente atuou diretamente como uma causa para o transtorno ansioso depressivo. Dessa forma, influencia a majoração do ponto indenizatório, especialmente diante do capital social bilionário da Accenture, do notório poder financeiro da... Era o que eu tinha a sustentar. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente. Pois não, muito obrigado. Doutor? Senhor presidente, boa tarde. Eu sou de quem peço licença para completar as nossas da turma. Venho aqui à tribuna, na condição agora de recorrente, vou ter minha sustentação só ao seu, perfeito. E começo, excelências, pedindo vênia para ler um acórdão, um parágrafo de um acórdão dessa turma, de lá da ilustre relatora, do governador Marchão, e cuja trinca de julgadoras foi composta também pela doutora Cindy, pela doutora Luciano, sobre o cargo de confiança. Abro aspas. Assim, para caracterizar o cargo de confiança, não se exigem amplos poderes de mando, representação e substituição do empregador. Entretanto, o empregado deve exercer alguma função de chefia ou semelhante, ou desempenhar efetivamente algum cargo de confiança. Atenção para esse trecho. Para ser chefe, é preciso ter subordinados, poder adverti-los e ter certo poder decisório, ainda que sujeito ao maior hierarquia. Por que esse trecho é importante, excelências? Eu passo ao depoimento da autora, da recorrida aqui. A autora era uma gerente que questiona o enquadramento na seção número 22. E o que ela diz sobre o seu cargo? O escopo do projeto Google era acompanhar a prospecção para a América Latina, vírgula, tendo a princípio 12 subordinados, crescendo para 27 pessoas. Então, temos aqui um conceito subjetivo demonstrado na confissão autoral de que tinha 27 subordinados. Passo a seguir no depoimento dela, que a depoente administrava a escala de férias. Na sequência, o que ela confessa também? A depoente poderia indicar uma pessoa para Alexandre para a promoção, podia indicar para a dispensa e participava da entrevista de admissão. O que esse depoimento casa com o trecho do acórdão aqui, ministro excelências? A Accenture, como dito pela doutora, é uma empresa de um capital muito grande. É uma dessas empresas gigantes que, embora não seja tão famosa, possui mais de 15 mil empregados no Brasil. É natural que houvesse algum diretor acima dela. São dezenas de diretores numa empresa desse porte. A respeitável sentença de origem afastou a exceção do 622 sobre o fundamento que ela não tinha amplos poderes e de que não tinha gratificação do salário. Mas aqui a gratificação é desnecessária, porque ela não é uma bancária e temos a demonstração de uma remuneração diferenciada. A autora ganhava R$19 mil na condição de gerente, enquanto seus subordinados ganhavam entre R$4 e R$5 mil. Isso foi comprovado documentalmente. Para que não fique dúvida sobre a função dessa reclamante, excelências, a testemunha Karina afirmou que a reclamante gerenciava tanto a equipe do Brasil quanto a América Latina, incluindo o México. Então, é natural que ela tenha alguém acima dela numa empresa desse tamanho. Uma empresa deste porte, muitas vezes, tem mesmo um diretor. Pode demitir ou contratar sozinho. São regras de governança a serem respeitadas, porque é impossível. Não estou falando de uma empresa familiar, uma empresa, digamos, de dono, né, no dito popular. É uma grande corporação com dezenas de diretorias e a autora era uma gerente. Se diz gerente, na terceira inicial, ela fala que ela trabalhava até tarde, porque tinha que acompanhar os seus liderados. Então, ao nosso ver, a flexibilização que houve no texto do artigo 122 se aplica a esse caso nos mesmos moldes de julgamento proferido em 29 de abril deste ano, dessa trinca de julgadoras, e pedimos com todas as vezes a revisão do voto condutor, para que esteja, sim, enquadrada a autora na sessão legal, pois demonstrado numa empresa do porte, da Accenture, que ela tinha um cargo de confiança diferenciado e, por isso, não deveria ser agraciada com as horas essas definidas pela origem. É o que tinha sustentado. Pois não, desembargadora relatora.
Tem voto, ele não tinha o poder de gestão, ele tinha realmente uma equipe, mas ele não podia nem demitir, nem admitir, nem promover, nem nada. Então, eu Entendi. entendo que Mantém. Então, por unanimidade, é o resultado que fica proclamado nos termos do voto da relatora, doutores. Muito obrigado. Doutor William Navas. Processo número 25, de relatoria da juíza Luciana, segunda a votar, desembargador Marcos, terceira a votar, desembargadora Maria Cristina. Doutor William sustenta por Francisco Fábio Vidal de Souza, no número 25. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor presidente. E é juíza Luciana. Presidente, a proposta, eu voto é negar provimento. Só um minutinho. Desembargador Marcos é o próximo na... Isso. O desembargador Marcos diverge para Para a prescrição. afastar a prescrição intercorrente. A desembargadora Maria Cristina tem condições de voto? eu estou fazendo, eu estou revendo meu entendimento quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, eu estou acompanhando a vereadora, a juíza Luciana. No sentido de negar provimento. Negar provimento. Então tem a palavra, doutor. Senhor presidente, demais componentes dessa igreja turma, sustenta o reclamante da tribuna para requerer o afastamento da prescrição intercorrente que foi reconhecida e declarada na origem. O reclamante, com muito trabalho, adotou as providências e pleiteou o que entendia por oportuno para ter satisfeito o crédito reconhecido no título judicial. Data máxima vênia, após a suspensão do feito, o reclamante não foi devidamente intimado, de acordo com o que prescreve o Código de Processo Civil, adotado subsidiariamente à espécie. Não houve a oportunidade, não foi oportunizado ao obreiro se manifestar de forma específica acerca da prescrição intercorrente propriamente dito, e tampouco, salvo o melhor juízo, também não transcorreu em habeas, de forma inerte, o reclamante sem requerer aquilo que entende de direito para que a máquina estatal pudesse se movimentar para ver satisfeito uma sentença, um comando judicial declarado, reconhecendo verbas a seu favor. Então, com todo respeito ao voto já esposado pela douta relatora, e aqui reconheço alguma dificuldade na tribuna de argumentar em sentido contrário, mas data máxima vênia, no caso em comento, não houve a prescrição intercorrente. Primeiro, porque não foi oportunizado ao trabalhador se manifestar de forma específica sobre a temática, e nem tampouco entende que transcorreu em habeas de forma inerte, sem pleitear aquilo que era necessário para a satisfação do crédito que em outrora fora reconhecido. Então, senhor presidente, de forma muito respeitosa, são esses os argumentos aqui da tribuna. Muito bem. A relatora mantém o entendimento, mantida a divergência. Então, doutor, por maioria, vencido o voto do desembargador Marcos César, é negado o provimento ao recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Forma que foi alcançado 1/5 da pauta. Senhor presidente, vou pedir licença, acho que acabaram os meus processos. Sim, fica dispensado, então, juíza Cíntia. Boa tarde a todos. Até uma próxima. Até.
Doutora Nathalie Lourenço Nazaré. Processo é o número 3, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda votada desembargadora Silvana e terceira votada José Luciana. Doutora Nathalie está por Everton Dalilo Oliveira Lourenço, no número 3. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Desembargadora Maria Cristina. Então, minha proposta em cumprimento ao acordo conferido pelo TST, que afastou a decisão do recurso ordinário da reclamada, conhecer o apelo, a exceção da condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de interesse preferido temporal, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reduzir o montante dos honorários periciais para R$ 2.500, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. É como voto. Pois não, doutora. Não, boa tarde a todos. Eu estou pelo reclamante, eu vou aqui fazer a minha sustentação. Bom, o TST, né, tenha sido atendido a determinação do TST com relação à análise do recurso da reclamada. Eu venho aqui dessa tribuna, excelência, trazer um fato que me é muito delicado. A reclamada foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da injúria racial sofrida pelo reclamante no desempenho das suas atividades. Consta da sentença que o reclamante era chamado de menino escurinho, de cabelo ruim, de queimadinho. E essas injúrias, elas eram, em que pese, proferidas pelos clientes que entravam na Drogaria São Paulo, mas eram situações que eram de ciência da própria reclamada, conforme também consta no depoimento das testemunhas, que informavam que isso era levado para a gerente da loja, mas que era tratado com indiferença. Então, assim, eu venho aqui dessa tribuna, né, como uma mulher negra, como uma advogada negra, trazer aqui que isso não pode ser normalizado, que a empresa, ainda que não tenham sido proferidas essas questões por colegas de trabalho, mas entendo eu que a partir do momento que a empresa ela tem ciência do fato, cabe a ela sim tomar as medidas, né? O reclamante estava ali no desempenho das suas atividades. E eu vejo que normalizar esse tipo de situação vem fazendo com que a gente sempre, né, ao invés de progredir, com que a gente regrida. Aqui hoje eu estou perante, né, uma turma formada por pessoas brancas que talvez não tenham passado pelo que passamos diariamente por sermos pessoas negras. Então, a gente normalizar isso, ou a gente entender que a empresa não tem a responsabilidade, né, em razão dessa situação que resta comprovada nos autos, acaba demonstrando que a justiça ela não vem sendo efetiva na punição desse tipo de situação. Então, eu vim aqui, na verdade, para tentar uma majoração dos danos morais, mas diante do voto condutor que excluiu essa condenação, eu peço pela revisão do voto para que efetivamente a empresa tome medidas para coibir esse tipo de situação ali dentro do seu estabelecimento. Eu agradeço a atenção de todos. Pois não, doutora. Mantém o voto, né, desembargadora Maria Cristina? Fundamentalmente porque as ofensas partiam de terceiros sobre os quais o empregador não tinha a menor controle. Enfim, os demais votantes acompanham a relatora de forma que, por unanimidade, é proclamado o resultado nos termos do voto, como já adiantado, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Doutora Laura Letícia Dias Fernandes, doutora Yasmin Silva Rocha. Doutora Yasmin se inscreveu, mas não confirmou presença, ausente apregoada. Processo número 36, relatoria da juíza Luciana, segunda votada, desembargador Marcos, terceira votada, desembargadora Maria Cristina. Doutora Laura está por First Tecnologia e Inovação, número 36. 26? 36. First. First. O 26 é o número de ordem, doutora.
Tudo É a bem. minha primeira vez aqui. Não, tudo bem. Pois não, juíza Luciana Carla, Proposta, senhor presidente, é negar provimento. aos recursos. Doutora, tem a palavra, se quiser sustentar. É que esse caso, ele é um caso que foi mantida a justa causa, só que, como foi mantida a justa causa, não analisaram que ele é hipersuficiente. Então, deram as horas extras. Só que a gente tenta afastar as horas extras justamente por causa da hipersuficiência dele. Ok. Mesmo assim, mantido o voto, né? Mantido, senhor presidente, função de especialista. Uhum. Abri com enquadrado no artigo 62. Perfeito. Então, doutora, resultado que fica proclamado é negado provimento a ambos os recursos. Ok? Vamos por isso. Próximo. Doutora Beatriz Menezes de Souza, processo número 24, de relatoria da juíza Luciana, segunda votar, desembargador Marcos, terceira votar, desembargadora Maria Cristina. Doutora Beatriz está por Laís Sestari, sênior, residência limitada, no número 24. Boa tarde, doutora. Juíza Luciana Carla. Aqui, senhor presidente, a proposta é dar provimento e julgar improcedente o incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica instaurado contra executados, inclusive, cliente da doutora que sustenta essa atividade. Incluído a Laís Sestari e Laís Sestari sênior residentes. Porque são três agravantes, no caso. Warm Corp, o Estruturação, Laís Sestari e Laís Sestari sênior. Então, está excluída da execução. Unânime, então, né? É unânime, não tem divergência, o resultado fica proclamado, então. Muito obrigado. Perfeito. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Doutora Ana Paula Aparecida Fonseca, processo número 29, de relatoria da juíza Luciana, segunda votar, desembargador Marcos, terceira votar, desembargadora Maria Cristina. Doutora Ana Paula está por Telefônica Brasil S.A., no número 29. Só um minutinho, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Acho que eu ligo aqui mesmo. Quem é que fala aí nessa? Luciana. Juíza Luciana Carla. E, senhor presidente, no recurso da Telefônica, né, a proposta é negar provimento. É a palavra, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhor procurador do trabalho, prezados colegas, com todo o respeito e acatamento à decisão da nobre relatora, venho sustentar em relação aos tópicos pela reclamada Telefônica. Preliminarmente, em relação à equiparação salarial, consideramos que a prova é inválida e insuficiente, uma vez que a condenação por equiparação salarial baseou-se exclusivamente no depoimento de testemunha suspeita e comprometida. O senhor José Roberto, único ouvido, ele é autor de uma ação na 8ª Vara do Trabalho da Barra Funda, São Paulo. Pleiteou exatamente a mesma equiparação com o mesmo paradigma, senhor Ricardo de Souza, o que demonstra interesse jurídico e evidente. Se acolhida a alegação neste processo, a testemunha obterá precedente favorável na sua própria causa, o que macula a imparcialidade do depoimento. Além disso, o relato da testemunha é genérico e não cumpre os requisitos do artigo 461. Limitou-se apenas a mencionar manutenção, sem demonstrar igual função. E as fichas funcionais e olerites provam distinção clara. Recorrido exerce o cargo de técnico pleno, enquanto que o paradigma era analista com formação e atribuições distintas. Em relação à responsabilidade subsidiária, o vínculo contratual entre a Telefônica e a empregadora, Exens, encerrou-se em 31/8/2022. E o recorrido alega permanência até 6/9/2022. Só que não havia, durante esses dias, de 31/8 a 6/9, não havia qualquer relação.
Em relação à multa de FGTS, a sentença determinou a incidência da multa em 40% sobre todas as contas vinculadas do trabalhador, o que contraria a legislação, devendo incidir apenas sobre os depósitos relativos ao contrato de trabalho vigente com a primeira reclamada, não alcançando valores de vínculos anteriores já sacados. E quanto à falência da devedora principal e as regras de execução, a primeira reclamada, Evans, teve sua falência decretada, o que impõe o cumprimento de trâmites obrigatórios sem qualquer redirecionamento, esgotamento prévio na massa falida, os limites dos juros e a limitação da responsabilidade. Em qualquer das hipóteses, afirma-se novamente que a telefônica, a obrigação dela ficar distrita até 31 de 8 de 2022, sem extensão posterior. É o que eu tenho sustentado. Pois não, juíza Luciana Carla. Eu mantenho por justamente elencados de voto. Pois não, os demais acompanham a relatora, então, por unanimidade, negado o provimento, doutor. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Doutor Ivan Gomes da Silva, processo número 22, relatoria da juíza Luciana, segunda a votar, desembargador Marcos, terceira a votar, desembargadora Maria Cristina. Doutor Ivan está por Sidney Carlos Mosseri Valege, no número 22. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Juíza Luciana Carla. Presidente, a proposta dá provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, determinar o retorno dos autos à origem, para que o juízo de primeiro grau aprecie os embargos de declaração interpostos, como entender de direito. Não há divergência, doutor. Resultado. Vamos sustentar, então. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Doutor Lucas Tadeu Ribeiro Efigênio. Processo ao número 21, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvane, terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Lucas está por Iraildes Damasceno Costa, no número 21. Boa tarde, doutor. Desembargadora Maria Cristina. Senhor presidente, minha proposta é conhecer do agravo de petição e no mérito da provimento. Não há divergência, doutor. O resultado proclamado, então, por unanimidade. Muito obrigado. Bom fim de sessão. Doutor Cláudio de Assis Pereira, processo ao número 14, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda a votar, desembargadora Silvane, terceira a votar, juíza Luciana. Doutor Cláudio está por Voxel Digital Comércio, serviços de tecnologia, no número 14. Desembargadora Maria Cristina, boa tarde, doutor. Pois não. Conheço do recurso interposto pelo reclamante e rejeito preliminar de nulidade suscitada no mérito, né, provimento ao apelo. Como bom. Não há divergência, resultado proclamado por unanimidade. Negado provimento ao recurso. Boa tarde, doutor. Na forma telepresencial, doutor Fabrício Augusto Reis. Doutor Fabrício, o senhor, por favor, pode abrir o vídeo? Processo é o número 49, de relatoria da juíza Luciana, segunda a votar, desembargadora Maria Cristina, terceira a votar, desembargadora Silvane. Doutor Fabrício está por Wagner Pereira dos Santos, no número 49. Boa tarde, doutor Fabrício. Boa tarde, excelência. Juíza Luciana. Presidente, o voto é no sentido de conhecer os recursos, negar provimento ao recurso da reclamada, dar parcial provimento ao do reclamante, para excluir da condenação o pagamento de multa por litigância de má-fé, majorar o percentual dos honorários advocatícios para 10%, e é só. Essa é o tema de proposta, senhor presidente. Mais mantida a sentença, o doutor tem a palavra. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu saúdo e cumprimento os demais integrantes desse egrégio colegiado, ilustríssimo representante do Ministério Público, caros colegas aqui presentes. Serei bem sucinto, senhor presidente, já que a proposta de voto ofertada pelo ilustríssimo relator atende grande parte dos anseios do autor no que tange à manutenção de parte da sentença e de provimento parcial do recurso ofertado. Eu vou me ater aqui, basicamente, à questão da jornada que foi fixada por arbitramento pela douta decisora de primeiro grau, já que, como ela própria reconheceu que a arguição
do cargo de confiança para o exercício de funções meramente burocráticas, como as de supervisor, que eram as funções cumpridas pelo autor, na medida em que a douta juíza de primeiro grau ela afasta a incidência do artigo 62, inciso 2º da CLT, com base nas próprias informações do depoimento do preposto, que foi colecionado nas razões de decidir, nos fundamentos da douta sentença, nós entendemos que incidiria aqui sobre a hipótese a questão do incidente de recurso repetitivo 73 do Colente ST, no sentido de que, não comprovada a jornada, e também acumulado com a súmula 338, inciso 1º do TST, não comprovada no sentido de ser presumida a jornada da inicial, sob pena, como é uma presunção relativa, deveria haver a comprovação de prova em contrário. E, no caso dos autos, não há prova em contrário que desautorize a jornada declinada pela inicial. Então, nesse particular, nós entendemos que a jornada fixada foi um pouco acanhada, inclusive no que tange ao intervalo, e com essas considerações, a gente pede que seja adotada a premissa da súmula 338 e seja fixada a jornada inicial, que foi, inclusive, corroborada pela prova oral produzida a rogo de indicação do reclamante. E o outro tema seria com relação ao artigo 8º da Lei 3.207, que regula o adicional de fiscalização e inspeção de gôndolas. O entendimento adotado na origem foi no sentido de que isso só se aplicaria ao vendedor, por conta da redação do texto legal. A gente pede vênia ao entendimento adotado no sentido de que, na medida em que foram provadas que as atividades do autor, na qualidade de supervisor, também estavam equiparadas às do vendedor, e ao haver prova da realização da atividade de fiscalização e inspeção de gôndolas, também faria ele jus ao adicional. Então, é com essas considerações que a gente pede a revisão do voto de Sua Excelência e que, em caso de não adequação, que não seja acompanhado pelos demais pares para que seja provido o apelo nesses aspectos. É o que se espera, agradecendo a oportunidade do uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Fabrício, relatora, juíza Luciana, mantém o voto? Mantém pelos fundamentos expostos no voto. Pois não. Os demais votantes acompanham a relatora de forma que não há divergência, então é o resultado que fica proclamado por unanimidade nos termos do voto, como adiantado, doutor Fabrício. Muito obrigado. Até uma próxima. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Desejo boa sequência de sessão a Vossa Excelência. Até uma próxima. Doutor Fábio Santos Calegari, processo ao número 35, de relatoria da juíza Luciana, segunda votar desembargador Marcos, terceira votar desembargadora Maria Cristina. Doutor Fábio está por IREC Sociedade de Ensino Superior, no número 35. Boa tarde. Boa tarde, excelências. Juíza Luciana. Senhor presidente, a proposta aqui é dar provimento ao recurso para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que proceda ao regular processamento e julgamento dos embargos à execução. É o resultado proclamado por unanimidade. Se houver convergência... Já está proclamado o resultado. Muito obrigado. Então, tá, já muito obrigado. Um termo de sessão, excelência. Doutor Gustavo Akira Sato, processo é o número 9. Doutor Gustavo? Doutora Carla Petri, processo número 11, de relatoria da desembargadora Maria Cristina, segunda votar desembargadora Silvane, terceira votar juíza Luciana. Doutora Carla está por TAM, Linhas Aéreas e Latam Airlines, no número 11. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelências. Então, vamos lá. Desembargadora Maria Cristina. Eu proposto conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito dar parcial provimento ao recurso da reclamada, para reduzir os honorários periciais para R$3.000 para perícia técnica e R$3.000 para contábil, e dar provimento ao recurso do reclamante, para afastar a limitação da condenação aos valores nominais indicados na petição inicial e que deverão ser apurados em regular liquidação de sentença. É como voto. Pois não, doutora. Sim, tem a palavra. Aqui nesse caso, temos 3 pontos que eu gostaria de ressaltar.
O primeiro ponto aqui é que a lei atual dos aeronautas, ela só entrou em vigência em 2020. Dessa forma aqui, a lei que deve ser considerada, no caso do reclamante, é a anterior lei, que é de 1984, que é a lei anterior. O contrato aqui do reclamante foi efetuado com base aqui na convenção coletiva. A sua remuneração ela foi composta de parte fixa e de parte variável. Sendo que poderia ser calculado aqui a quilometragem ou horas voadas. A tabela que é utilizada aqui pela TAM é baseada na maior rota entre os dois aeroportos, tendo a garantia mínima para que o reclamante receba o voo pelo trecho voado. Pois em alguns casos, acontece de haver sobrevoo, como, por exemplo, aí, num tempo, um acidente na pista em que eles não possam descer. Há pagamento aqui de quilômetros a mais percorridos no voo, ou seja, além da rota que é utilizada na tabela da TAM. E isso é bem esclarecido aí na cláusula 328 da CCT dos aeronautas. E, assim, não existe aí a irregularidade ou diferença a ser paga. Queria ressaltar aqui que, nas escalas que foram montadas, eu tiro como exemplo uma delas, que é a escala de Guarulhos a Londres. E a tabela executada pelo reclamante, por exemplo, no dia 8/3, no voo 8084, ela durou 11 horas e 20 minutos e somou 9.670 quilômetros voados. Em 2 de maio do mesmo ano, o mesmo voo 8084, ela durou 11 horas e 33 minutos e somou 9.924 quilômetros. Como se pode ver aqui nesse meu exemplo, não existe aí uma tabela fixa. No caso indicado, foram 2 meses de diferença entre um voo e o outro, e a aeronave do mesmo tamanho, na verdade, a mesma aeronave, houve uma diferença de 300 quilômetros voados aproximadamente, e o tempo de diferença entre um voo e o outro foi de 13 minutos a mais. Então, aqui a gente não pode aceitar a metodologia do perito aí, o expert, usando um critério que não existe no contrato de trabalho do reclamante, nem na CCT, sendo que o que ele utiliza aí é uma velocidade hipotética para todas as aeronaves tripuladas pela TAM. Sendo que, como é que se pode fazer isso se as aeronaves ela têm tamanho diferente, modelos diferentes, tamanhos e pesos, quantidade de pessoas diferentes. Com relação aqui ao adicional noturno, eu queria destacar aqui que só se pode falar aqui em hora reduzida para uma hora voada noturna. Não para a parte em solo, que utiliza-se aí a lei do aeronauta no artigo 41, e fala exatamente isso, ipsis literis, isso que eu estou dizendo, que não existe hora reduzida para solo, só para voo. Inclusive, a sentença de primeira instância, ela é totalmente contraditória. No momento que ela aceita o laudo pericial, ao sentenciar suas horas extras, em horas de solo, apresentação e corte de motores, e onde o expert ele conclui que a remuneração fixa recebida pelo reclamante se destina à remuneração do todo do trabalho feito em solo até o limite legal aplicável à categoria. Está escrito exatamente assim no laudo que foi apresentado por ele. E ele atestou, de acordo com as escalas executadas que ele verificou, que não houve extrapolação dos limites diários somados ao limite mensal
de 176 horas que estabelece a legislação do aeronauta. E a primeira instância, ela acolhe, mas ao falar sobre o adicional noturno, não acolhe, ou entende que o solo não inclui a parte noturna, ou então não aceita a legislação do aeronauta até então adotada pelo expert. Porque a parte fixa do salário inclui todas essas horas noturnas. O que não se inclui é a adoção do artigo 73 aqui da CLT, ao ser incluído na legislação do aeronauta, o que diz que as horas reduzidas elas não são consideradas para solo, apenas para voo. Isso acontece no mesmo sentido para o sobrevoo e a reserva, onde a mesma coisa disse o expert no laudo que confronta as escalas de trabalho e os demonstrativos de pagamento, e ele diz que foram pagos de forma correta, e em conformidade com a CCT e a categoria e as rúbricas que eram correspondentes. Só que aí vem novamente a sentença e descredibiliza o laudo ao dar o adicional noturno para as horas em solo, incluindo aí o sobreaviso e a reserva. Como entendemos aí essa contradição? O juiz ele adota uma lei especial para algumas coisas e para as outras adota a lei trabalhista geral. Então, esses pontos aí que eu queria relatar aqui, que existe essa contradição e não foi verificada na hora das Fernando. Obrigada. Pois não, mantém o voto? Está mantido o voto, os demais acompanham a relatora, de forma que o resultado proclamado por unanimidade nos termos do voto, como já adiantado. Muito obrigado. Doutor Edson José dos Santos Júnior. Obrigado. Processo número 31, de relatoria da juíza Luciana, segunda votar, desembargadora Marcos, terceira votar, desembargadora Maria Cristina. Doutor Edson está por Danilo Mendes dos Santos, no número 31. Danilo está por Danilo. Luísa Luciana Carlos. Presidente, a proposta aqui é negar provimento a ambos os recursos. Então, doutor, para sustentar o seu recurso, tem a palavra. Muito bem. Então, por unanimidade, já que não há divergência, negado o provimento a ambos os recursos. Muito obrigado. Forma telepresencial, doutora Mariana Baruel de Moura Mesquita. Doutora Mariana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estava inscrito para sustentar o doutor Joel Henrique Galo, que não confirmou presença. O processo é o número 40, de relatoria da juíza Luciana, segunda votar, desembargadora Silvane, terceira votar, desembargador Eduardo. Doutora Mariana está por Gabriel Soares Moreira, no número 40. Juíza Luciana. Presidente, a proposta é não conhecer o recurso das reclamadas, conhecer o autor e negar-lhe provimento. Não conhecido o recurso das reclamadas, negado provimento do reclamante, que a doutora tem a palavra. Atende, excelências, não tem interesse. Bastando negar o provimento das reclamadas, já entendi. Então, é o resultado que fica proclamado por unanimidade. Muito obrigado, doutora Mariana. Doutor Gustavo Akira Sato. Doutor Gustavo Akira, ausente, apregoado. Doutora Gisele da Silva Freire. Doutor Ricardo Lopes. O processo é um segredo de justiça. Então, eu gostaria que os outros se retirassem da sala. Sim. Por tratar de um segredo de justiça, eu encerro a transmissão no YouTube. É o processo número 43, relatoria da juíza Luciana,